Vamos estudar um pouquinho aqui hoje sobre um tema, sobre uma classe de pessoas. Está escrito em Mateus 7, de 15 a 23, no Evangelho. Mas não vou ler todos os 15 versículos. Eu vou ler apenas um versículo e vou pular para outro. É uma classe de pessoas. Fala-se dos falsos profetas. Então vamos ler, eu vou ler e vamos ver o que o próprio Jesus transmite para nós através desse versículo, falando sobre o falso profeta. Vamos ler. Acautelai vós dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. Não vou ler muito, li apenas um versículo até agora. Então o próprio Jesus aqui, ele está advertendo nós sobre essa classe de pessoas, que são os falsos profetas. Aqui está escrito que eles vêm como, por fora, eles se apresentam como ovelhas, mas por dentro de si, eles são os próprios lobos devoradores. Mas qual tipo qual é a maneira dele trabalhar? A maneira dele é se apresentar manso, humilde e apresentando uma doutrina cristalina e pura e verdadeira. Ele se apresenta dessa maneira, para enganar os próprios escolhidos de Deus. Claro que eles vão apresentar uma doutrina cristalina e verdadeira, porque senão a pessoa não se deixa, não se entrega, não dá assim, não ouve eles. E aqui Jesus diz que ele se apresenta dessa maneira, como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, devorando. Eles procuram se apresentar dessa maneira: manso, suave, humilde, caridoso, prestando favores e outras coisas, etc. É assim que o falso profeta vem. E ele está no meio de nós, e entre aspas. Muitas das vezes nós se deparamos com muitos falsos profetas, mas para nós sabermos quem são eles, porque não está escrito na testa, nós temos de termos conhecimentos bíblicos. Temos de ter muito conhecimento, porque através do conhecimento bíblico nós sabemos quem fala mentira e quem fala a verdade. E Deus diz o seguinte: nós erramos por não examinar as Escrituras. Erraste por não examinar. E outra coisa, ele fala também que nós perecemos, entre aspas. Perecemos, sofremos por falta de conhecimentos. E os falsos profetas, eles conhecem os fracos, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que estão fracos na fé. Mas os que estão seguros, eles jamais conseguem enganar. E aqui em Mateus 24, vamos ver. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar,
se for possível, os próprios eleitos, ou seja, os próprios escolhidos de Deus, de Jesus, surgirão. E vem mais, e vem mais. Hoje em dia é muito fácil pregar a palavra de Deus, como também é fácil lotar em igrejas. Por quê? Como é que eles hoje estão lotando e ensinando? É fácil. Eles pregam, a maioria pregam: Deus salva, Deus cura, Deus prospera, Deus liberta. É muito fácil. E a multidão está sendo atraída através de quê? Quem é que não quer se salvar? Quem é que não sempre na família não tem alguém que esteja com enfermidade, que quer uma cura? Quem é que não quer prosperar materialmente? Quem é que não quer se libertar de algo? É fácil. E os falsos profetas, eles vêm enganando nessa maneira, lotando as igrejas e pregando esses 4 temas para adquirir bens material. Quanto mais dízimos, mais oferta para eles são melhor. Mas Deus não ensina assim para nós, os verdadeiros guardiões dos mandamentos de Deus. Eles não querem pregar sobre profecias, mandamentos, alimentação e vestuário. Eles não querem perder tempo com isso, não. Profecia. Eles não querem dizer para você, ensinar quem são os profetas grandes, profetas pequenos, profetas médios. Quem foram os primeiros profetas, os últimos e etc. Quem escreveu o livro de Apocalipse, quem escreveu os mandamentos de Deus, o Evangelho de Deus, quantos livros são, livro histórico, romance, carta de Paulo, eles não querem se preocupar com isso. Estão preocupados, mas é pregar sobre Deus salva, Deus cura, Deus prospera, Deus liberta. E ali eles chegam até a intimidar os irmãos, para que eles são escolhidos. Eles pegam versículos isolados e lê, e ali se baseiam sobre fidelidade. Mas fidelidade não representa somente dízimo nem oferta. Fidelidade é de nós para com o nosso Deus. Fidelidade é nós sermos fiel, como Daniel foi, até a morte. E os apóstolos também. Muitos, todos morreram, não morreram por mortes naturais. Isso é fidelidade. É nós servirmos o nosso Deus. E não ter outro Deus diante dele. Isso chama de fidelidade. Mas o falso profeta vem ensinando de outra maneira. Em outras maneiras. Para tirar do caminho de Deus aqueles que já foram doutrinados e escolhidos. Mas por que muitos saem? Não ficam. Tem uma razão. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Se você tem conhecimento, você não se deixa ser levado pelos ensinamentos dos falsos ensinadores e os falsos profetas. Ninguém quer perder tempo. Igreja, quase a maioria das igrejas não querem pregar sobre profecias, sobre mandamentos, sobre alimentação e sobre vestuário. Porque a alimentação, a mal alimentação está deixando os hospitais superlotados por não alimentação adequada. E nós hoje em dia nós vemos também, olhamos uma mulher por trás andando, nós não sabemos se é homem ou se é mulher. Cabelo curto, vestuários de homem, está tudo bagunçado. E sobre profecias, perguntamos, a Bíblia relata o seguinte, que livro histórico, romance também, livro de carta de Paulo, vamos supor, aonde fala em vinho, fala-se de vinho em cartas de Paulo, é vinho afermentado. Mas quando vai para a profecia, não é vinho afermentado, é doutrina.
Quando fala em outros livros, que é históricos, ou carta, quando se fala de cabelo, é cabelo. Mas quando vamos para as profecias, não é cabelo, é véu. Representa véu da mulher, e etc. Ninguém quer perder tempo com profecias, e nem com mandamentos. Deus disse o seguinte, que antes da criação do universo, os mandamentos dele já existiu, já foi escrito com a sua própria mão, seu dedo. E eu tenho uma passagem. É fácil pregar hoje? É. É fácil lotar uma igreja? É. Deus salva, Deus cura, Deus prospera e Deus liberta. Quem não sabe? Mas sobre mandamentos, ninguém quer perder tempo. Ninguém quer perder tempo. E sobre profecias também. Porque as profecias vai revelar para nós o que irá acontecer. Ou seja, o que virá ainda no futuro. E os livros de profecias têm muitos símbolos. E não é fácil entender. Só quem entende mesmo e quem estuda muito sobre esses livros. Amém.